Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre fatoração. Bons estudos! Então vejamos, fatorar um número é escrevê-lo como um produto de dois ou mais fatores. Produto tem a ver com multiplicação. Além de números, podemos fatorar polinômios, isto é, escrevê-los como o produto de dois ou mais polinômios. Vejamos. Está aqui o exemplo. O polígono ao lado, esse que vocês estão vendo aqui em tela, possui lados de medidas A, B e C. Então, você tem aqui, ó, esse lado de cima mede A, aqui embaixo A. Aqui do lado esquerdo B, lado direito B também. E esses quatro cantos mede C. Seu perímetro, que é a medida do contorno, pode ser representado dessa forma. A mais B mais B, mais C mais C, mais C e mais C. Que vai resultar nisso aqui. 2A mais 2B mais 4C. Nós podemos fatorar isso aqui e vai ficar assim, ó. 2, abre parênteses, A mais B mais 2C, fecha parênteses. A gente viu aqui qual é o número que divide todos esses três, no caso aqui é 2, e aí a gente foi fatorar. E a gente vai ver cada uma das formas de fatoração, e essa é uma delas, onde a gente foi dividindo 2A por 2 e sobrou A, e aqui a mesma coisa, ó, 2B por 2 sobrou B, e 4C por 2 que sobrou 2C. Aqui é só um exemplo para vocês se familiarizando. O polinômio, portanto, 2A mais B mais 2C dentro do parênteses, é uma forma fatorada de 2A mais 2B mais 4C. Nesse vídeo, nós iremos estudar cada uma dessas formas que estão aqui de fatoração. Nós iniciamos com um dos exemplos, que é o fator comum em evidência, mas não se preocupe, porque vamos estudar, analisar cada um desses, tá? Então, quais são os tipos de fatoração? Fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Vamos começar os nossos estudos com fator comum em evidência. Então, observe a figura abaixo, formada por dois retângulos. Vamos atribuir aqui essa altura ao valor x e a medida aqui de A. Se a gente multiplica x por A, nós encontramos a área desse retângulo verde mais escuro, não é verdade? Que vai ser AX. Agora imagine que a medida desse retângulo mais claro seja B. Então, veja que a altura é a mesma. E se eu multiplicar B vezes x, eu vou ter a área desse retângulo mais claro, que vai ser BX. E vamos anotar aí. Então, veja, a área total da figura pode ser obtida se adicionarmos as áreas dos retângulos que a compõem, ou seja, AX mais BX, dessa forma, não é verdade? Também podemos determinar a área dessa figura calculando a área do retângulo de base A mais B, que é essa parte aqui de cima, multiplicado pela altura x. E vai ficar assim, ó, x que multiplica A mais B dentro do parêntese. Então, a gente pode concluir o seguinte, que AX mais BX, que foi essa notação inicial que fizemos aqui, é a mesma coisa que essa outra parte aqui, x entre parênteses A mais B. Vamos então fatorar os polinômios através de fator comum em evidência. Temos aqui já um exemplo. Então, veja, o que é que eu devo perceber aqui? Primeiro, que temos nesse polinômio dois termos. E agora você vai verificar que qual é a variável de menor expoente que se repete nos dois termos. No caso aqui é a letra A. Então, eu vou pegar o A de menor expoente. Esse A que está elevado a 1, invisível, e ele vai ser o meu fator comum em evidência. Por quê? Porque a letra A ela se repete nesse termo e aqui também. E é o de menor expoente. Agora você vai pegar esse A ao cubo e vai dividir pelo fator comum em evidência A. Então vamos lá. Você tem aqui A ao cubo dividido por A. Lembra, né? Toda fração é a divisão. A regra diz o quê? Você repete a base e diminui os expoentes. Então vai ficar A ao quadrado e você vai colocar isso aqui dentro do parênteses. Agora você vai fazer a mesma coisa com relação ao segundo termo, que é 2A. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2A dividido pelo fator comum em evidência A. Cortando o A de cima com o A de baixo, o que é que vai sobrar? O 2. Muito bem. Então, você vai pegar esse 2 e vai colocar aqui. Positivo. Pronto. Está fatorado. Vamos ver outro exemplo? Está aqui, ó. Km mais 2Kn mais K ao quadrado. Agora, perceba que você tem que ver qual é o fator que você vai colocar em evidência. Qual é aqui a variável que se repete nos três termos? É a letra K?
Pronto. Agora você pega o K de menor expoente. No caso, é esse daqui, né? Qualquer um desses dois daqui. Então vamos lá, coloquei em evidência. Agora eu vou abrir parênteses e vou dividir Km, que é o primeiro termo, pelo fator comum em evidência. Vamos anotar aqui do lado. Pronto. Km dividido por K. Eu vou cortar o K de cima com o K de baixo. E o que sobrou, M, vou anotar aqui dentro do parênteses. Feito isso, vou agora pegar esse do meio, que é 2kn, vou anotar aqui, e vou dividir agora por K. Então, você vai cortar aqui ó, o K de cima com o K de baixo, que vai dar 1. E o que sobrou foi 2n. Você vem e anota, mais 2n. Não é simples? Pronto. Agora, você vai pegar esse K ao quadrado, vai anotar aqui, dividido pelo fator comum em evidência K. Então, você vai repetir a base e subtrair os expoentes. 2 menos 1 dá 1. Então, sobrou o K. Você, então, vem aqui e anota mais K. Pronto, está resolvido. Não é simples? Vamos ver mais exemplos? É importante que você procure estudar vários exemplos, porque quanto mais você conseguir fazer, maior vai ser o seu grau de entendimento nesse assunto, viu? Então, veja, por exemplo, esse polinômio que é formado por 3 termos. Perceba que o nosso fator comum em evidência aqui vai ter não só a parte numérica, como a parte literal. Então, como é que eu acho aqui o número que divide esses 3 aqui? Simples, você tem que ver qual é o maior número que divide 12, 20 e 8. No caso aqui é 4, tá? Aí você parte para a parte literal. Você vê que o A ele se repete nos 3 termos. Então, você vai escolher o A de menor expoente, que no caso aqui vai ser o A ao cubo. Depois você percebe que o B também se repete nos 3 termos. E o B de menor expoente é o B ao quadrado. Pronto, nós já temos então o nosso fator comum em evidência, que é 4A ao cubo B ao quadrado. Bom, agora você vai dividir cada um desses 3 termos pelo fator comum em evidência e vai colocá-los dentro do parênteses. Vamos anotar aqui, então, 12A à quarta, B à sexta, dividido pelo fator comum em evidência, 4A ao cubo B ao quadrado. Você primeiro divide com calma a parte numérica e depois a parte literal. Então, vamos lá. 12 dividido por 4, 3. Você vem e anota. Agora, vamos ver a parte literal. A à quarta dividido por A ao cubo. Repete a base, diminui os expoentes, vai dar A. Pronto. A elevado a 1 invisível ou simplesmente A. Depois você tem B à sexta dividido por B ao quadrado. Repete a base B e subtrai os expoentes. Então, quanto que é 6 menos 2? 4. Então, vai ficar B à quarta. Pronto. Você, então, vai anotar aqui dentro do parênteses. Vejamos agora esse do termo que está aqui no meio. Vamos anotar e vamos dividir pelo fator comum em evidência. Vamos, então, dividir a parte literal fazendo primeiro o jogo dos sinais. Menos com mais na divisão é menos. 20 dividido por 4 é 5, então vamos anotar menos 5. Agora vejamos a parte literal. Você tem A à quinta dividido por A ao cubo. Repete a base A e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. A ao quadrado, vem e anota. Agora vejamos o B. Você tem B à oitava dividido por B ao quadrado. 8 menos 2, 6. Então, nós temos B à sexta. E agora a gente pega isso aqui e anota aqui. Agora, para finalizar, você pega esse termo aqui, 8A ao cubo B ao quadrado, e divide pelo fator comum em evidência. Sempre assim, tá? Divide a parte numérica primeiro. 8 dividido por 4 dá 2. Você vem e anota. E agora vejamos a parte literal. Você tem, então, A ao cubo dividido por A ao cubo, que vai dar 1. Né? Então, desaparece. Depois você tem B ao quadrado por B ao quadrado, que também são iguais. Desaparece, porque dá 1, né? Então, a resposta é simplesmente 2. Você vem aqui e anota. Está concluída, então, a fatoração. Veja outro exemplo. Agora você tem A mais B mais A mais B. Então, vamos lá. Qual é o termo que se repete aqui e aqui? Olhando assim, parece difícil, mas você percebe que o A mais B e o A mais B, ele se repete nos dois, né? Então, ele é o nosso fator comum em evidência, o A mais B. Tá aí. Por quê? Porque ele aparece aqui e aqui. Agora você vai pegar esse aqui e dividir por esse. Perceba que eles são iguais. Se são iguais, o resultado disso aqui é 1. Então, a gente vai colocar aqui, dentro do parênteses, 1. Agora, pega esse outro termo, que é A mais B, né, entre parênteses, e tem lá de fora o X. E vamos dividir pelo fator comum em evidência, o A mais B.
Você percebe que se você dividir o A mais B por A mais B, o que vai sobrar? Só o X. Então vai ficar mais X. Pronto. Está então resolvido o fator comum em evidência aqui. Tudo ok? Vejamos agora agrupamento. Agora nós vamos estudar a fatoração por agrupamento. Vocês já estão vendo aqui em tela 4 retângulos. Aqui você tem o retângulo verde claro, o escuro, o laranja e o amarelo. Vamos atribuir medidas para os lados desses retângulos. Então vamos imaginar que esse lado aqui do retângulo verde claro seja A. Do verde escuro, vamos atribuir o valor B. Aqui na altura do retângulo verde claro, vamos chamar de X. E a altura aqui do retângulo laranja, vamos chamar de Y. Se eu quiser calcular a área do retângulo verde claro, basta multiplicar a base vezes a altura, ou seja, A vezes x, que vai dar AX. O mesmo acontece com relação ao retângulo verde escuro. B vezes x dá BX. Aqui o A é a mesma medida aqui de baixo, portanto, A vezes Y dá AY. E aqui em cima é B, aqui embaixo também é B. B vezes Y dá BY. E com isso, a gente achou a área de cada um desses 4 retângulos, concorda? Então, se eu somar os 4, as 4 medidas dos 4 retângulos, eu tenho a área total disso aqui. Então, vai ficar assim. AX mais BX mais AY mais BY. Mas perceba que eu também poderia achar a área desses 4 retângulos multiplicando a medida daqui de cima, que é A mais B, pela medida daqui do lado, que é X mais Y, que seria a medida do retângulo maior. Então, ficaríamos assim. A mais x que multiplica x mais y. Bom, então se eu posso achar a medida da área maior desses 4 retângulos dessa forma e dessa forma, a gente chega à seguinte conclusão. Que A mais x mais bx mais AY mais BY é a mesma coisa que A mais B, que é essa parte de cima, multiplicada por x mais y, concorda? Então, quando eu estou diante de um polinômio que nem esse que vocês viram aqui, AX mais BX mais AY mais BY, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou anotar aqui, vou agrupar ele, né? Então, aqui, ó, AX mais BX está aqui do lado, mais AY mais BY aqui do outro. Ou seja, agrupamos termos com fatores comuns, né? Depois, a gente vai colocar isso aqui em evidência. Qual o termo que se repete lá e cá? É a letra x. Então, eu coloquei aqui. E fatoro. AX dividido por x sobra A. BX dividido por x sobra B. Vou fazer a mesma coisa aqui. Qual é o fator comum em evidência aqui? Aqui, a letra que se repete lá e cá é o y. Então, eu venho e anoto. AY dividido por y sobra A. BY dividido por y sobra B. Então, o que nós fizemos aqui foi colocarmos os fatores comuns de cada grupo em evidência. Bom, na sequência, você vai observar aqui esses dois termos e ver qual o termo que se repete aqui e aqui. Não é o A mais B? Pronto. Então, o A mais B vai ficar em evidência e você vai dividir isso aqui por A mais B, que vai sobrar X. Você vem e anota aqui. Depois vai dividir esse aqui por A mais B e o que vai sobrar do resultado dessa divisão é a letra Y. Você vem e anota aqui. Então, colocamos o polinômio comum em evidência, né, que é o A mais B, como vocês viram aqui, e dividimos, e achamos x mais y. Portanto, A mais B vezes x mais y é uma forma fatorada do polinômio AX mais BX mais AY mais BY. Não entendeu? Não se preocupe, a gente vai ver exemplos para ver como é que se fatora por agrupamento. E agora chegou o momento da gente exemplificar a fatoração por agrupamento. Aqui você tem um exemplo de 4 termos, um polinômio com 4 termos. E percebe que não dá para fatorar, né, por fator comum em evidência que vimos agora há pouco. Porque não há um fator comum entre os 4 termos. É uma situação em que a gente tem que resolver através de agrupamento. E aí, o primeiro passo que nós temos que fazer é colocar os fatores comuns um ao lado do outro. Perceba que 3A tem a variável A e AB tem a variável A também. Já o menos 6y tem variável y e aqui tem y, né? Menos 2by. Então, vamos colocá-los anotados um ao lado do outro. Está aí anotado. Pronto. Agora, o que você vai fazer? O próximo passo é você fazer o fator comum em evidência deles. Exatamente. Então, qual é o fator comum em evidência entre 3A e AB?
Não é a letra A, a variável A? Pronto. Você vai resolver através de fator comum e evidência isso aqui. Agora, perceba que, para esse caso aqui, você tem como fator comum não só a parte numérica, como a parte literal. Então, na parte numérica, você tem o 2. 2 é o maior número que divide eles dois. E com relação à parte literal, você tem o y. Então, você tem como fator comum o menos 2y. Você, então, faz, através de fator comum e evidência, essa parte aqui e essa parte aqui. E aqui a gente anota. E vai ficar dessa forma. Até aí tudo bem, né? Pronto. Perceba que você tem aqui 3 mais b e aqui também 3 mais b. Aqui de fora você tem a e aqui de fora você tem menos 2y. Então, como é que você vai chegar a fatorar por agrupamento? Para concluir, a gente vai colocar isso que está em comum, que é o 3 mais b, e ao lado isso que está aqui fora, que é o a menos 2y. Pronto, está fatorado através de agrupamento. Vai ser assim, tá? Veja aqui, nesse caso, você tem x ao quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1. Então, a gente vai fatorar por agrupamento dessa forma. Aqui, qual é o x de menor expoente? Né? X ao cubo? Pronto, a gente vai fazer o fator comum em evidência aqui com x ao cubo. E aqui, o de menor expoente é o x. Então, vai ficar dessa forma. O que é que se repetiu lá e cá? Você tem o x mais 1, então você anota aqui. E o que ficou de fora? O x mais 3 e o x, que é o que você vai colocar aqui. Pronto, está resolvido esse outro exemplo aqui também, através do através do agrupamento. Mas perceba que para você fixar melhor esse conteúdo, é importante que você veja outras videoaulas sobre esse assunto, que você pratique exercícios, né? E aí você vai consolidando o entendimento a respeito da fatoração por agrupamento. Outra forma que temos também de fatoração é a diferença de dois quadrados, que vocês estão vendo aqui. E que eu vou tentar te explicar aqui em várias etapas, tá? Então, nessa primeira etapa, nós temos que, de um quadrado de lado de medida A, retirou-se um quadrado de lado de medida B, com B menor que A, obtendo a figura a seguir. Então, perceba essa parte. Imagine que você tem aqui um quadrado de medida A por A. Portanto, se você quiser saber a medida desse quadrado completo, seria A ao quadrado, concorda? Agora, foi retirado desse quadrado um quadradinho menor de medida B por B. Qual seria a área desse quadradinho menor? B ao quadrado, porque B vezes B dá B ao quadrado. Então, a área do que restou, né, que é essa parte que está aqui pintada de roxo, seria área igual a ao quadrado, que seria a área total, menos a área do quadradinho que foi retirada aqui, que é B ao quadrado, concorda? Pronto. Guarda essa informação e vamos ver o que diz o slide seguinte. A área da figura 1 é A ao quadrado menos B ao quadrado que vimos anteriormente, que corresponde a uma diferença de dois quadrados, ou seja, a área do quadrado maior menos a área do quadradinho menor que foi retirado. Agora, isso aqui que vocês estão vendo aqui na imagem da figura 2 é o que sobrou, tá? Então, imagine que a gente vai pegar essa parte que estava pontilhada, a gente vai recortar e vai pegar esse pedaço e vai colar aqui embaixo, ficando dessa forma. Observem. Colando aqui embaixo, nós temos esse resultado da imagem. Então, a área da figura 1 é expressa, que foi expressa lá por A ao quadrado menos B ao quadrado, é igual à área da figura 3 que vocês estão vendo aqui, que pode ser expressa por A mais B, que é a medida desse lado aqui, multiplicado por A menos B, que é essa medida daqui de cima. Vamos então fazer aqui a comparação entre essas duas figuras que vimos anteriormente. Na figura 1, você vai ter a área da seguinte maneira. A área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. É a diferença dos dois quadrados, o maior com o menor. Ficando dessa forma. A área do quadrado maior é A ao quadrado e a área do quadrado menor é B ao quadrado. Então, você tem A ao quadrado menos B ao quadrado. Está bem óbvio, né? Aqui nessa imagem, nós pegamos o pedaço que sobrou, recortamos e colocamos ele aqui embaixo. E vimos o seguinte, que aqui do lado você tem a medida A mais B e aqui em cima você tem a medida A menos B. Esse A menos B é porque você tinha antes a medida A, que era o completo, mas como saiu essa parte B, que foi do quadrado menor, você teve então que ficar com A menos B. E essa medida aqui do lado aconteceu a mesma coisa que veio aqui para baixo.
Se você multiplica A mais B por A menos B, você também vai achar a área desse retângulo, que é o que sobrou. Concorda? Então, a gente pode concluir que, se você pegar isso aqui, ele será igual a isso aqui. Ou seja, a diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. Bom, assim justificamos, então, geometricamente essa igualdade. E aí, vamos exemplificar? Aqui você tem A ao quadrado menos 25. Como vai resolver? Você faz a raiz quadrada de A ao quadrado e a raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de A ao quadrado? A, né? Veja que o índice e o expoente têm o mesmo valor, então cortou de um lado, cortou do outro, o A saiu, ficou A. E a raiz quadrada de 25 é 5. Tá aí, pronto. Então, vai ficar A mais 5, que multiplica A menos 5. Produto da soma pela diferença. Não é fácil? Veja outro exemplo. Você vai fazer aqui a raiz quadrada dessa fração e a raiz quadrada dessa outra, tá? Então, vamos lá. Você tem que a raiz quadrada de A ao quadrado em cima é A. E a raiz quadrada de 4 aqui embaixo é 2. Vai ficar dessa forma. Já aqui o B ao quadrado vai ser B. E a raiz quadrada de 16 é 4. Você vem e anota. Agora você vai pegar esses dois valores que você achou e vai colocar aqui o produto da soma pela diferença. Bem simples. Está aí resolvido. Vejamos agora trinômio quadrado perfeito. Observe o quadrado de lado A mais B que vocês estão vendo aqui do lado. A área desse quadrado pode ser indicada da seguinte maneira. Vejamos. Para eu achar a área desse quadrado aqui, eu multiplico A por A, que dá A ao quadrado. Já para a área desse retângulo, veja, se aqui em cima é A, aqui embaixo também tem que ser A, e eu multiplicando A vezes B, vou achar AB. O mesmo acontece aqui, ó. A medida aqui em cima é B, aqui do lado é A vezes B, AB também. E aqui esse quadradinho menor, ele tem lado B por B, que vai dar B ao quadrado. Portanto, A ao quadrado, juntando essas quatro áreas, nós temos A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Juntando esses dois daqui do meio, que são semelhantes, nós vamos obter isso aqui. Ou então a gente pode pegar esse lado aqui, que é A mais B, e multiplicar por esse lado de cá, que é A mais B também. Ou seja, A mais B ao quadrado, duas vezes. Concorda? Bom, verificamos, portanto, que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, que nós anotamos aqui em cima, é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Ambos estão relacionados à área desse quadrado aqui, né, maior. Portanto, a forma fatorada de A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é A mais B ao quadrado. E a gente vai verificar isso fazendo exercícios. Antes, porém, é importante lembrar que vimos em produtos notáveis que A menos B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Estão lembrados? Então, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é igual a A menos B ao quadrado. Portanto, a forma fatorada de A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado é essa, A menos B ao quadrado. Agora sim, nós vamos exemplificar. Vocês têm aqui um trinômio e precisa verificar se ele é um trinômio quadrado perfeito. E como a gente faz isso? Você vai fazer a raiz quadrada das pontas, tá? Então, você tem que saber qual é a raiz quadrada desse e a raiz quadrada desse outro. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E de x ao quadrado? X. Você vem e anota aqui, 2x. E qual é a raiz quadrada de 9? Isso mesmo, 3. Qual é o sinal do termo do meio? Positivo. Então, você vai anotar aqui do lado mais 2 e vai multiplicar esses três valores. Se você multiplicar e der exatamente o que está escrito aqui no termo do meio, ele é um trinômio quadrado perfeito. Então, vejamos. 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 3, 12x. Pronto, é um quadrado perfeito. Agora você vai resolver. Você vai pegar esse 2x, esse sinal aqui que é positivo, vai colocar então mais 3 dentro do parênteses e elevar ao quadrado. Dessa forma. Pronto, está resolvido. Fácil, não é? Vejamos esse outro. Precisamos fazer a raiz quadrada desses valores da ponta, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4, você já sabe que é 2. De m ao quadrado é m, e de n ao quadrado é n, então vai ficar 2mn, concorda? Muito bem. E precisa também saber qual é a raiz quadrada de c, que está aqui anotado, tá? Você tem c ao quadrado, que vai ser c. Qual é o sinal aqui do meio? Negativo. Então, você vai multiplicar por menos 2. É sempre 2, tá?
Pode ser positivo ou negativo, vai depender do sinal que tiver aqui. Então, multiplicando esses três valores, se der esse aqui do meio, ele será então um trinômio quadrado perfeito. Vejamos. Menos 2 vezes 2mn vezes c dá exatamente menos 4mnc, não é verdade? Então, é um trinômio quadrado perfeito. Agora vamos resolver. Você vai pegar 2mn menos c, colocar dentro do parênteses e elevar ao quadrado. Pronto, está resolvido. Agora que nós concluímos o conteúdo da aula de hoje, você deve assistir, né, e eu recomendo isso, a resolução dos exercícios, que é para você ver como é que responde a nossa atividade, que você recebeu em sala de aula, tá bom? Sugiro que você tente resolver o máximo que você puder e só então você vai verificar. Lembro também que a resolução de exercício está dividida em duas etapas, em 2 vídeos. Na primeira etapa, você tem atividade sobre fator comum em evidência e agrupamento, e na segunda etapa você tem diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Bom, bons estudos para vocês e não se esqueça, seu esforço vale ouro.